Bora aqui começar a gravar. Mó pai. Então, bora aqui para a matriz. Pensando na forma interativa, é fácil porque ela é mutável. Então, o fato de ser mutável significa que eu vou jogando fogo pela matriz e vou alterando os pontos e pronto, beleza, tá de boa. E qual é o algoritmo? É simples. Ei, toca fogo nesse ponto aqui. Primeiro, eu posso tocar fogo? Quais são os casos que eu não posso tocar fogo? Uma, eu não existo. Se eu estou fora da matriz, eu não posso pegar fogo. Beleza, então se a minha linha é menor do que zero, maior ou igual a NL, menor do que zero, maior ou igual a NC, eu não posso tocar fogo, retorna a recursão para quem me chamou. Segundo caso que eu não posso tocar fogo é se eu não for árvore. Se eu não sou árvore, então também não tenho o que fazer, retorna a recursão. Se eu sou árvore, então eu toco fogo. Numa linguagem imutável, o que é que significa? Nessa posição da matriz, você vai colocar a bolinha. Botou a bolinha nessa posição da matriz. E se eu toco fogo em mim, talvez através de mim, toca fogo em outros. Então o que é que eu vou fazer agora? Para as 4 direções, toca fogo nas 4 direções. Eu não preciso olhar, eu simplesmente mando fogo. Entendeu? E aí, se por acaso ele tocar fogo, ele vai alterar a matriz. Se o cara a partir dele tocar fogo, ele vai alterar a matriz. O que é que eu tenho certeza? Que eu alterei e que todas as recursões que eu chamei, uma hora vão voltar para mim. Por exemplo, faz de conta que é o pior caso. Nenhum dos teus 4 vizinhos fez nada, porque não tinha mais o que tocar de fogo. Todos eles retornam para você e você retorna para quem ele chamou. E assim o fogo foi para todos os lados, se espalha, volta, acabou-se o caso. Hã? O quê? Mas é justamente isso. Eu toco fogo, chamo para o meu vizinho que ele toca fogo, chamo para o vizinho dele que toca fogo, chamo para o vizinho dele que toca fogo. Uma hora vai chamar para todos os 4 vizinhos, não tem mais fogo, porque todas as árvores já pegaram, ou então não tem mais árvore. E aí ele retorna para o vizinho, que toca fogo no que faltava, que retorna para o vizinho, que toca fogo no que faltava, e aí no final toda a árvore, porque isso daqui é o equivalente a uma árvore de até 4 folhas, até 4 nós. Né? O elemento 0 pode disparar fogo em até 4 direções, só que ele vai chamar para uma delas. Esse cara aqui pode disparar fogo em até 4 direções. E aí faz de conta que ele percorre um ramo da árvore. Entendeu? Então, o elemento 0 pode mandar para a esquerda, direita, para cima e para baixo. Esse cara aqui vai tentar mandar para a esquerda, direita, para cima e para baixo. Só que como no desenho do fractal, esse cara manda para a esquerda, esse cara manda para a esquerda, esse cara manda para a esquerda. Esse cara não deu em nada, ele retorna. E aí agora esse daqui vai mandar para quê? Direita. E aí ele consegue mandar para a esquerda, não deu em nada, retorna, manda para a direita, não deu em nada, retorna, manda para cima, não deu em nada, retorna, manda para baixo, não deu em nada, retorna. O que é que esse cara faz agora? Retorna. Esse daqui que já tinha mandado para a esquerda e para a direita vai mandar para cima, não deu em nada, retorna. Vai mandar para baixo, não deu em nada, retorna. Esse aqui vai mandar e aí continua espalhando para todas as direções que ela pode se espalhar. Como um fractal de árvore que desenha os 4. Por isso que eu acho tão legal a tarefa do fractal. Porque... Oi. Esse negócio de árvore, não, porque o critério para ele pegar fogo aqui é ele ser árvore. Se ele não for árvore, ele retorna. Na hora que eu faço o nó pegar fogo, o símbolo que era árvore vira fire. É como se o hashtag virasse bolinha. Então não tem como árvore pegar fogo de volta na outra árvore. Porque ele precisa ser hashtag. Agora ele não é mais hashtag, ele é o quê? Bolinha. Seria a mesma coisa de eu ter a minha matriz original e eu trabalhasse com 2 matrizes. A matriz original que eu não mexo e uma matriz de visitados. E aí que seria como se fosse um booleano que eu teria uma em cima da outra, né? Uma matriz com os valores e um booleano dizendo se ela já foi visitada ou não foi visitada. É a mesma coisa, só que aqui eu estou trabalhando com uma matriz só aí, mudando ela. De alguma forma eu vou ter que ficar escrevendo dentro da matriz.
Teria outras formas, mas isso aqui é a mais fácil de pensar, tá? O que é o difícil desse jogo? São dois. Primeiro, você não tem mais uma matriz mutável. Então, você não tem como dar um 7 na posição da matriz e seguir adiante. E a segunda, você tem que tocar fogo em todos os teus vizinhos. Você tem que chamar essa recursão para todos os teus vizinhos. Então, a gente vai ter que pensar em contornar isso. Perdão, onde é que eu estou aqui? Aqui. Primeiro problema. Se a minha matriz não é mutável e no final eu quero a matriz que foi queimada, o que é que a minha função vai ter que retornar? Perfeito. Só que você lembra que isso é funcional. A gente pensa do jeito que a gente entendeu, de criar várias matrizes. Exato, mas no final... Exato. Então você é como se... Mas é justamente isso. Não é porque você está passando o parâmetro da matriz e retornando uma nova matriz que ele vai estar copiando esses dados. Não é assim que a linguagem funcional funciona. Você está dando a invocação e aquilo não executa. Então, se eu fizesse isso numa linguagem como C++ ou como Java, eu estaria realmente, toda vez que chama a função, criando todos os dados de novo. Aqui não, ele só passa referência ou só passa referência com a modificação do elemento. E aí no final é como se você tivesse a matriz original com um monte de gatilhos de elementos que estão sendo modificados. Você não está copiando a matriz original um zilhão de vezes. Entendeu? Então tudo bem, isso daqui vai ter que retornar a matriz. Beleza? Isso daqui vai ter que retornar a matriz. A gente já tem o nosso primeiro ponto. Quais são os casos em que ele retorna a matriz sem alteração? Perfeito. Em que ele não existe, a posição não existe, ou que ele não é árvore. Eu simplesmente retorno a matriz sem alterar. Beleza? Estamos de boa? Então aqui, já que é um if, a gente vai colocar aqui as guardas. Primeiro caso, se por acaso L é menor do que 0, ou L é maior ou igual a NL, ou C é menor do que 0, ou C é maior ou igual a NC, o que é que eu vou retornar? O problema, né? NL, NC, mate. Beleza. Caso 2. Qual é o aqui é o caso 1, né? Essa posição que eu estou tentando queimar não existe. Caso 2. Não é árvore. Então, como é que eu acesso a posição índice LC? Matriz na posição L, na posição C. Que moleza. Matriz na posição L, na posição C. Eu quero saber se isso é diferente de hashtag. Ser árvore é hashtag. Se ele não for árvore, então eu retorno a mesma coisa que eu recebi de entrada. E aí agora entra o pulo do gato do funcional, né? E se ele for árvore? Quais seriam as ações que eu tenho que fazer? Tenho que botar uma bolinha nessa posição e tenho que chamar isso para todos os meus vizinhos. E aí? Posso, beleza. Mas como é que eu vou pegar essa matriz que eu alterei e passar ela para todos os meus vizinhos? Tudo bem, eu vou ter que criar uma nova matriz, né? Beleza. Então, bora lá. Where? Qual seria a nova matriz alterada? A minha new match. Seria quem? A matriz que foi alterada por mim seria a matriz original, o 7M, na matriz original, que seria um match, em qual posição?
LC vai receber quem? Bolinha. Beleza, então isso foi o que eu mudei. Só que agora eu tenho 4 vizinhos que também podem alterar a matriz, correto? E aí o que é que eu tenho que fazer? Como que eu vou passar para os meus 4 vizinhos? Tu vai passar o banner, só que mudando uma posição. Mudando a linha ou a coluna. Então, será que eu teria que fazer isso? Eu teria que pegar a minha matriz, passar para o meu vizinho da esquerda, passando na posição da esquerda, e ele vai me retornar uma matriz. Não vai me retornar uma matriz, meu vizinho da esquerda? Eu estou mandando o vizinho da esquerda. Eu queimei. Queima tu também? Não, calma aí. Eu só consigo fazer uma coisa por vez. Eu não tenho que passar para os 4, sim ou não? Vai passar de um por vez. Então, pensa no da esquerda. Você está passando para o vizinho da esquerda a matriz original sua ou a matriz que você alterou? A matriz que você alterou. Você passa para ele. Quando você for passar para o vizinho de cima, você vai passar a sua matriz que você alterou ou a matriz que o vizinho da esquerda alterou? O vizinho da esquerda. Você faz a sua alteração, aí você chama vizinho da esquerda, tenta alterar a matriz. E aí o que é que ele vai devolver? A matriz que talvez ele alterou. E aí você pega esse valor e manda para quem? Vizinho de cima, tenta alterar a matriz. E aí ele vai me devolver uma matriz que ele pode ter alterado. Vizinho da direita, tenta alterar. E ele vai me devolver outra matriz. E eu mando para o vizinho de baixo. E ele vai me devolver outra matriz. Esse resultado dos 4 é quem eu vou retornar. Porque é justamente a matriz cujos elementos foram queimados a partir de mim, a partir do qual eu fui o centro da recursão. Legal, né? Porque quando você é obrigado a pensar em imutabilidade, você tem que ajustar a forma de pensar. Porque senão você simplesmente manda todo mundo tocar fogo e cada um mexe na matriz do seu jeito. Mas quando você não tem imutabilidade, você tem que entender. Eu fiz a alteração, mandei para o vizinho da esquerda, ele pode ter feito uma alteração, mandei para o vizinho de cima, pode ter feito uma alteração. Beleza, próximo passo. Como eu entendi o fluxo, o que é que eu posso utilizar para fazer essas 4 interações? Será que eu vou literalmente encarrilhar 4 funções com 4 parâmetros diferentes? Não tem foda não, mano. Aí eu vou dar mais uma dica. Qual é a função ou a técnica que, dado um valor inicial, que seria esse cara aqui, faz esse valor inicial passar por vários elementos? O fold. Perfeito. Então, o fold vai pegar isso daqui. E quem seriam os elementos do fold? Quem seriam os elementos do fold pelo qual eu tenho que rodar isso daqui? Seriam os vizinhos. Os vizinhos são os elementos do fold. São os elementos que eu vou jogar para dentro da minha função, que vai processar e vai me retornar uma coisa. Essa mesma coisa eu vou passar para o próximo elemento, que vai me retornar outra coisa. Isso daqui eu vou passar para o próximo elemento, que vai me retornar outra coisa. Não é isso que o fold faz? Pega o resultado de um e vai jogando para o outro, 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 para o outro. Tá. Então, eu vou precisar dos vizinhos. Quem são os vizinhos de uma posição? Exato. Seria... vamos pensar rodando, tá? Esquerda seria L e C menos 1. Para cima, L menos 1 e C. Para a direita, L e C mais 1. Para baixo, L mais 1 e C. Beleza, então esses são os meus vizinhos. Ok.
eu já entendi que eu vou ter que fazer um fold. Eu vou ter que passar alguma função para esse fold. O meu início é a minha matriz aqui. E os elementos que eu vou percorrer são os meus vizinhos de L e C. Qual é a função que vai receber a matriz e um vizinho e vai me retornar uma nova matriz? De novo, qual é a função que eu vou receber o problema, né? Vou fazer assim, para ficar mais fácil de ler. Tá? Qual é a função que eu vou mandar para o fold e essa função ela vai ter que receber? Tá dando erro aqui. Ah, tá, é por causa do fold L. A minha função vai receber a minha instância do problema e um vizinho, um por vez, e isso tem que me retornar um tipo igualzinho a esse. Não é isso que o fold faz? Então, lê com jeito. Entendeu o que dizer, mano? Lindo, é isso mesmo. É o burn. A função burn é quem recebe a matriz, os vizinhos de um por um e retorna. Sai, carniça. Vamos ver aqui, depois a gente recebe a matriz, os vizinhos de um por um e retorna uma nova matriz. É justamente a função burn. E aí, no final, o fold vai retornar o resultado. Vamos descobrir agora onde foi o nosso erro aqui. NL, NC, matriz. Setmath. Estou tentando descobrir agora. Ai, carniça. Isso daqui é o meu vetor. Otherwise, where. Tá, vamos lá. Vamos ver se o tipo tá casando certinho. É só o tipo. Vamos ver aqui. Oi. Os tipos são importantes, tá, pessoal? Porque ajuda a gente a ele achar o erro mais fácil. Então, aqui eu estou recebendo uma tupla onde tem um inteiro e uma matriz de caracteres, beleza. Estou recebendo agora uma posição que é um inteiro inteiro e estou retornando um inteiro inteiro e uma matriz de caracteres. Ele está apontando o erro bem aqui, agora que eu fixei. Porque não é um caractere. Olha que lindo, mas isso é lindo. Então, o burn, bora rodar. Descompactar aqui a main. E aí eu vou chamar a função burn, passar número de linhas NL, número de colunas NC, a matriz vai ser a matriz e a posição eu vou começar sempre no 0, 0. Só que o burn, ele não retorna uma matriz, ele retorna uma dupla, né? NL, NC e mat. Então, eu tenho que descompactar esse breguesso aqui. Então, eu vou desempacotar em NL, NC e mat linha. Vai ser o burn. Já que a gente está criando uma nova variável, a gente tem que usar o let. E agora eu posso imprimir a nova matriz. E aí, bora testar. GHC
main.hs menos o main.out. E agora eu passo o meu input. main.barra main.out recebendo de input.txt. Loop infinito. Quase. Bora voltar aqui pro board e descobrir o que foi que a gente fez de errado. Porque eu vou utilizar isso aqui como entrada do próximo. Aí eu vou chegar lá no próximo, eu preciso saber a quantidade de linhas e colunas para saber se está ou não está dentro da matriz ainda. O erro eu acho que é só aqui. Em qual caso que eu retorno a própria matriz? Será que eu estou com o loop infinito bem aqui? Isso daqui é não. Se não for árvore, eu retorno a própria matriz. Se não for árvore, eu retorno a própria matriz. Se não, eu chamo burn, passa na nova matriz e passa no todos os vizinhos de linha e coluna. Ele vai pegar os vizinhos de um por um. Zero, zero. E aqui estamos errando. Caras estão corretas, toda informação. Vamos para os testes agora, né? Ok. Bora testar na marra aqui. Main.out. 2 por 2, tudo sendo árvore. Mesma coisa. Loop infinito, por quê? Não é aquele igual, não? O maior ou igual. Em qual caso eu retorno? Eu retorno... Isso daqui é diferente, né? Não. Não queria olhar a resposta, não. O tempo está acabando. Se L for menor do que zero... Não, porque se for igual a NL, ele também está fora da matriz. Menor do que zero, C maior ou igual a NC. Retorna NL, NC, mate. Os vizinhos de LC. LC menos 1, L menos 1 e C, LC mais 1. Setar matriz. Sobre.hs. O que foi que eu fiz diferente? Essa aí tá funcionando. Sim. Não, é a mesma coisa. Seed é a nova matriz. NL, NC e o 7M. É a mesma coisa, né? A nova matriz. Neighbors. L-1, a mesma coisa. Será que é na... Como vai te dar nada dos vizinhos? Como vai estar tendo os vizinhos? Uma lista de duplas professor. Diz. Pois é.
Ó, aí é uma lista. Lá não tava na lista de tudo. E o NL e o NC também, eu passo o NL e o NC mesmo, não passo o NC, não passo o Se não participar, não tá pegando por. Estou desempacotando, ó, aqui os três. Ah, tá. Eu tô reutilizando as variáveis, não pode. NL, NC. Aí ele pegava o NL e estava redefinindo a variável. Não sei, vamos testar. Saco. Um porre, né? Aí ele estava redefinindo, porque ele não sabe que NL e NC são inteiros, poderia ser uma função, poderia ser qualquer coisa. E aí eu estava tipo redefinindo a mesma coisa, estava entrando no loop. Não estava nem chamando. Ele estava preso no loop aqui dentro. Eu estava reutilizando a mesma variável. Por isso que... Ah, tá. Por isso que ele diz, ó, quando você não precisar de uma coisa, ignore ela, né? Então isso daqui eu estou ignorando os dois primeiros dados. Dentro desse jogo aqui, a gente poderia propor um monte de variações, como, por exemplo, contar quantas árvores são queimadas. Não tem vídeo não. Contar quantas árvores são queimadas. Você pode fazer qualquer coisa. Mas assim, a gente tem 2 minutos. Se eu pedisse a quantidade de árvores que são queimadas, qual é a única coisa que mudaria aqui? Percebe que o teu problema está entrando com 3 dados. Número de linhas, número de colunas e a matriz. Bastaria colocar um novo dado, que seria o contador. E aí, toda vez que você invoca a recursão, se por acaso você altera o dado, você vai incrementar o contador. E aí, no final, o contador vai chegar lá no resultado. Mesma coisa. E aí, com isso, você consegue fazer todas as outras variações. Então, no caso lá do solver, o que é que talvez esteja bugando a cabeça do pessoal? Não sei. E assim, vocês que conseguiram fazer, qual foi a parte mais difícil? Aí depois você entende que não precisa calcular todas as possibilidades. Você fica... Estava pensando em como fazer uma árvore, você vai ter noção. Mas é justamente, é como se fosse esse negócio aqui, tá? Só que diferente desse, onde você processa, eu ia fazer isso, mas eu calculei o tempo errado, porque eu ainda fui falar de entrada e saída, né? Por exemplo, nesse caso aqui, para ficar mais parecido com a distância, a gente teria que alterar da seguinte forma. Aqui, sempre você entra um problema, que seria aqui, né? E você devolve o problema. Sempre entra e sempre devolve. Se eu alterasse o meu solve para ficar sempre que entra, devolve, mesmo que seja sem alteração, funcionaria da mesma forma que esse. Só que aqui a gente tem uma variação. Lá eu digo se eu fiz a alteração. E como é que eu digo isso? Retornando um just ou retornando nothing. E é justamente essa brincadeira do maybe que confunde, porque o maybe é estranho.
Se eu fizesse uma alteração aqui para eu utilizar o just e o nothing, se você alterar a matriz, retorna just. Se você não alterar, retorna nothing. O que é que ia mudar? Se fosse para fazer ao invés disso daqui, isso daqui retornar um maybe, para ficar mais parecido com o outro. Aqui seria um nothing. Aqui seria um nothing. Esse daqui também não retorna nada, né? Nothing. E aí agora a tua função muda. Que a tua função... para ficar mais fácil, como aqui é o maybe... Não, tudo bem. Agora a tua função tem que receber algo e trabalhar dentro desse algo. Esse algo pode ser uma matriz ou pode ser um nada. Então, você começa com algo e você vai mandar para o cara da esquerda. Beleza? Aí você vai ter que alterar a função aqui, não vai ser o burn diretamente. O cara da esquerda pode te retornar duas coisas. Que vai ser o quê? A matriz alterada, um just, ou nada. Aí você vai ter que jogar isso num teste. Se o cara da esquerda me retornou a matriz, eu uso a matriz que ele retornou para a próxima interação, no fold. Se o cara da esquerda me retornou nada, o que é que eu vou mandar para o cara de cima? A minha própria matriz, que eu alterei. E aí é esse jogo que é o difícil, né? Então, beleza. Você fez a alteração. Você tem algo que foi alterado. E aí o teu fold vai fazer a seguinte função. Pega esse algo que foi alterado, joga pro da esquerda. O que você vai mandar pro cara de cima é a alteração dele ou o seu. E aí, quem é que faz esse jogo de se tem algo, eu jogo algo, se não, eu jogo default? Qual é a função do maybe? Esse daqui, né? GHC. Não, exato, perfeito. From maybe. É o que eu tenho ou o resultado do outro. E aí o from maybe é que vai ficar filtrando. O cara da esquerda te deu algo? Beleza, usa o dele. O cara da esquerda não te deu nada? Usa o seu. O cara da direita... E aí, o acumulador que fica no fold, ele vai precisar de uma função a mais aqui, que seria justamente o from maybe. Beleza, tem algo? Usa o algo. Não tem? Usa o que tem. Tem algo? Usa o algo. Não tem? Usa o que tem. E aí, no final, você vai ter algo ou não. Se não tiver nada... Não, você sempre vai ter algo, né? Porque você começa com a sua própria alteração. Então, você sabe que no final você tem sempre alguma coisa. Nem que seja a sua alteração que passou em todos os vizinhos e todos os vizinhos retornaram nada. E aí você tem essa camada extra de tratar o maybe. Difícil? É. Por quê? Porque o maybe não é... Você tem que entender como é que a porra do maybe funciona.